Eu nunca vou esquecer a frase que uma recepcionista me falou lá em Portugal. Ela me disse assim: cuidado para não se arrepender de sair de Portugal. Lá na Espanha é muito diferente. E algo dentro de mim ficou em silêncio. Mas aí eu percebi que nem tudo que a gente ouve a gente tem que internalizar. E eu percebi também que aquilo seria uma coisa para poder eu entender aonde estava a minha fé. Era um teste para minha coragem, para minha fé, e eu tinha que entender que nada podia me fazer duvidar da decisão que eu e minha família tomamos. Se você não está entendendo o que está acontecendo, eu vou explicar para vocês. Então, quando nós pedimos um visto, né, de Portugal aqui para a Espanha, nós precisávamos de ter um atestado médico, né, dizendo que ninguém tinha doença contagiosa, enfim, para poder solicitar o visto no consulado. Então nós fomos numa clínica, né, e para pedir o atestado médico para todos nós da nossa família. E quando nós chegamos lá, ela perguntou por que seria esse atestado médico, né? E nós explicamos, não é porque nós estamos de mudança para a Espanha, vamos pedir um visto, e esse visto, o consulado pede um atestado médico de que não se tem doença contagiosa. Então, foi aí o momento que a recepcionista falou pra gente, assim, pra mim e pro meu esposo, né, que a gente estava na recepção. Ela, olha, entre outros assuntos, né, que ela foi falando, no meio do assunto ela falou, cuidado para não se arrepender, porque lá na Espanha é muito diferente. É claro, nenhum lugar é igual ao outro, né? Mas eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês, essa mensagem, para dizer o seguinte: nem tudo que as pessoas falam, né, ela pode pôr dúvida no seu coração, na sua mente. Por quê? Porque cada pessoa, ela acaba que reflete um pouco dos seus próprios medos, dos seus próprios anseios, né? Às vezes elas falam a partir das suas próprias limitações, né? E tá tudo bem, porque isso realmente acontece, ninguém é igual a ninguém, né? Às vezes ela falou aquilo ali realmente para alertar, né? Mas se é uma pessoa, se eu e meu esposo já estivéssemos na dúvida, né, daquela situação, ela ia deixar a gente para baixo, ia baixar nossa autoestima. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. É, aceitem, sim, críticas de pessoas que vocês considerem, opiniões de pessoas que vocês considerem, que vocês conheçam, que vocês amam, né? Mas nem tudo, né, deve ser levado para o coração, deve ser levado ao ponto de gerar dúvida na sua decisão, sabe? No que você está pretendendo fazer nos seus planos. Então, isso me fez refletir, no sentido de que isso faz a gente refletir que nós fazemos planos, mas quem dá o ponto final, quem dá a resposta final é o Senhor, é Deus. Independente do que a pessoa falar, independente do que. Eu não tô nem assim, sabe? Criticando o jeito dela ter falado, porque realmente, às vezes, ela quis nos alertar. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente sempre tem que ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque com Ele a dúvida não vem. Porque com Ele a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo. Porque se a gente estivesse na dúvida, se tivesse algumas coisas acontecendo ali que fosse colocar dúvida no nosso coração, a gente ia desmoronar ali mesmo, entendeu? Então, o que que eu queria mais dizer para vocês? Que a gente precisa confiar. Confiar que quando a gente coloca Deus na frente, tudo flui. Porque às vezes a gente vai ter medo, como a gente teve, né, na troca, né, de país. Claro que a gente tem medo, assim como tivemos medo também quando nós viemos do Brasil para Portugal. Então, o medo é natural. O que não pode acontecer é o medo sobrepor ao processo que você tem que viver, aos desejos, aos sonhos que você tem e principalmente ao que Deus colocou no seu coração. Então, essa é uma mensagem que eu queria trazer, porque crescimento depende do nosso movimento.
Às vezes você está pensando assim, poxa, eu queria muito fazer uma faculdade, eu queria muito trocar de emprego, eu queria muito sair do país, eu queria muito trocar e ir para morar em outro estado, em outra cidade, vender a casa, trocar de casa. Eu sei, gente, ficar no lugar de conforto é o mais cômodo, né? Você já está ali acostumado e tal, entendeu? Então, assim, se Deus colocou no seu coração que você tem que fazer algo e você está com medo, pede orientação ao Senhor que Ele vai te responder e Ele vai te dar os passos, as coordenadas e tudo vai fluir da melhor forma, assim como fluiu com a gente. E é essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Não tenham medo. Ter medo é normal, mas não tenham excesso, sabe? Aquele medo que te paralise. Essa é uma reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Já estava me incomodando, já tinha bastante tempo. Tem um versículo na Bíblia que está em Isaías 41:10, que diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Então, naquele momento, eu entendi que a minha segurança da minha família não estava no local, né? Não é definido pelo local onde a gente está morando, onde a gente está vivendo. Ele é definido, a nossa segurança é definida porque Deus está na frente de tudo. Deus está na frente da nossa família, guardando, sabe? Direcionando, assim como Ele também está na sua família, na sua casa. Então, é um momento assim de reflexão para você pensar um pouquinho e confiar que Deus está no teu futuro. Ele já conhece o seu futuro. Ele já sabe o que vai acontecer com você daqui a um dia, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano. Então, nós fazemos planos, mas quem dá o ponto final, né, o toque final, é o Senhor, é Deus. Nós só precisamos entender que novos níveis, né, exigem novas decisões. Então, por isso, não tenha medo. Deus está com você nesse processo. Pode ter pedras, podem ter espinhos, né? Podem ter tempestades, mas Ele está com você nesse barco. Pode ter certeza que a ventania pode estar forte, mas Jesus está contigo, tá? Se você tem uma decisão para tomar, peça sempre orientação ao Senhor. Não tome decisões nenhuma no afã da ansiedade, no afã do medo. Espere as coisas se acalmarem e, no caso, tudo vai dar certo, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês, de reflexão, né? Coisas que a gente vivencia realmente, né? No dia a dia. Eu quis trazer uma história real que aconteceu com a gente e fazer você também refletir, né? Que tudo tem o seu tempo para acontecer, né? Tem o tempo para acontecer na nossa vida e que a gente possa tirar sempre lições de tudo que acontece, né? Se são coisas boas, se são coisas ruins, Deus não deixa acontecer nada na nossa gente que não seja por um propósito, tá bom? Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, então escreva aqui nos comentários: Deus está no controle da minha vida, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.